Bom, agora que a gente já explicou qual é a hipótese, o tipo de fórmula que a gente usa para calcular a probabilidade de ser bom pagador, tá? Ou seja, eu vou definir uma hipótese, por exemplo, θ0 mais θ1x1 mais θ2x2, passar esse número para a função sigmoide, isso aqui vai me devolver o número entre 0 e 1 que eu interpreto como a probabilidade. Agora a questão toda é como é que a gente ajusta esses valores de θ0, θ1 e θ2. Para fazer isso, a gente tem que primeiro conseguir quantificar o quão bom é um desses conjuntos de θ0, θ1, θ2. Lá na regressão linear, como é que a gente fez isso? A gente definiu uma função de qualidade, uma função de custo J, que recebia como entrada os tetas e basicamente via se eu usar esses tetas, ele consegue fazer predições das notas que batem com as notas verdadeiras ou não. Aqui eu não estou querendo prever notas, né? Eu tenho sim e não. Assim, como é que eu faço uma medida de qualidade para um desses conjuntos aqui de θ0 e θ1? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos considerar o caso de clientes que são bons pagadores. Tá? Vamos pensar no cliente número 6. Ele é bom pagador, certo? Vamos assumir que a gente está usando lá um conjunto de pesos. Eu não estou dizendo quais são, mas não importa. E eu calculei lá, botei na função f os dados do cliente 6, que é idade 25, salário 730. Aí ele botou lá aqui 25, aqui 730, botou os pesos que eu estou usando atualmente, que eu não estou especificando, mas não importa. Botou na função sigmoide e a função sigmoide disse 1.0 como saída. Ou seja, 100% de certeza que o cliente 6 é bom pagador. Qual que é o erro que eu vou associar com essa predição? Ele é bom pagador? Sim. E a minha predição disse 100% de ser bom pagador. Tá totalmente certa essa minha predição, tem erro zero associado com a predição desse cliente aqui. Vamos pensar agora para que eu tivesse dado esse mesmo cliente, mas que a minha função de predição, quando eu botei lá naquela formulazinha a idade 25 aqui, x1 25, salário, né, x2 730, botei aqui na minha função sigmoide, ela retornou 0,8. Esse 0,8 significa que ela está prevendo com 80% que ele é bom pagador. 80% é maior que 50%. Ele ainda vai ser classificado como sim. Mas essa predição está tão boa quanto a de cima? Não, né? Tudo bem, ele é bom pagador. Aqui ele ainda vai ser classificado como bom pagador, assim como ele foi classificado como bom pagador aqui, porque ambas são maiores que 50%. Mas eu gostaria que ele tivesse me dito 100%. Ele me disse 80%. Então, ok, ele ainda está acertando a classificação, mas ele está não tão bom quanto eu gostaria. Eu gostaria que, idealmente, isso aqui fosse 1.0. Então, para esse caso, eu vou dizer que tem um erro um pouquinho maior que zero. Tá? Eu já vou dizer como que a gente calcula isso. Vamos pensar um caso mais extremo ainda. Vamos dizer que para esse mesmo cliente aqui, idade 25, salário 730, a minha função disse 0.05. Ou seja, ele está dizendo 5% de chance desse cliente ser bom pagador. Mas espera aí, 5% é muito menor que 50%. Ele vai dizer que não é. Mas esse cliente é bom pagador. Aqui a função errou de longe, errou feio. Tá? Então, o que eu posso ver para esse... Qual o padrão que eu posso ver aqui? Quando a pessoa é boa pagadora, quanto maior o valor predito, melhor. Se eu prevejo 1, é ótimo. Se eu prevejo um pouquinho menor que 1, é um pouco menos... Tem um erro um pouquinho assim, mas não é muito grande. Se eu prevejo uma coisa muito pequena, muito diferente de 1, muito perto de 0, né, aí o erro é muito grande. Ou seja, o que eu vou dizer aqui, quando a pessoa é boa pagadora, o padrão de erro que eu quero é quanto maior for o valor predito, menor o erro, melhor. Tá? Menor vai ser o meu erro J associado com aquela instância. Quanto maior for o F, para o caso de pessoas boas pagadoras. Tá? Essa é a primeira regrinha que a gente viu. Vamos pensar agora como que a gente poderia fazer isso. Poderia ser uma função desse tipo, ó, no caso de bons pagadores, tá? Especificamente. Aqui eu estou mostrando qual é o valor da função f para um cliente específico, tipo para o cliente com idade 25, salário 730. O f é um número entre 0 e 1, né? Uma probabilidade. E eu acabei de ver aqui, quanto maior o valor predito, menor eu quero que seja o erro. Então eu quero que a minha função de erro, que eu vou associar com esse cliente que é bom pagador, seja nesse formato aqui, ó. Quanto maior o valor de f, menor o erro. Por quê? Quanto maior o valor de f, maior a chance que eu estou dizendo que ele é bom pagador. E se ele realmente é bom pagador, quanto maior a chance, mais certo eu estou, menor é o erro. Tá? Então,
Para o caso de clientes que são bons pagadores, eu quero uma função de erro que tenha esse formato aqui, que quanto maior o F, menor é o erro. Vamos pensar agora para clientes que são maus pagadores. Por exemplo, o cliente 4, ele é mau pagador, tá? A idade dele é 40 e o salário é 650. Vamos fazer o mesmo tipo de análise que a gente fez antes. Vamos supor que a minha função de predição disse que a predição para esse cliente com idade 40 e salário 650 é zero. Ela previu que tem 0% de chance desse cara aqui ser bom pagador. Isso está correto? Está totalmente correto. Ele realmente não é bom pagador. E ela disse que tem zero chance de ser bom pagador e ele não é? Ótimo. Tem erro zero para essa predição aqui. E se a minha função de predição tivesse dito 0,1? Que ela está dizendo é tem 10% de chance de ser bom pagador. Ou seja, 90% de chance de não ser bom pagador. E ele não é. Ela acertou ainda, porque 10% de chance de ser bom pagador é menor de 50, ele ainda seria classificado como mau pagador, que é o correto. Ele não é. Ele é mau pagador, né? Mas não tá tão bom isso aqui. Eu gostaria que, se ele é não pagador, eu gostaria que esse número fosse zero. Ele deu 0,1, que ainda vai resultar na classificação correta, mas tem um pequeno erro aqui, tá? E se eu for para o caso super extremo, onde eu peguei e fiz a predição para essa pessoa e deu 0,95, disse que tem 95% de chance de ser bom pagador. Mas espera aí, ele é um mau pagador. 95% de ser bom, tá totalmente errado isso aqui. Então, qual que é o padrão que eu posso ver quando o cliente é mau pagador, quando Y é não? Quanto maior o valor predito, 0, 0,1, 0,95, maior o erro. Antes era ao contrário. Então, para o caso de pessoas que são más pagadoras, o formato do erro que eu quero atribuir em função da probabilidade que está sendo predita é assim, ó. Quanto maior a probabilidade predita, maior eu quero que seja o erro. Por quê? Porque isso aqui é a probabilidade de ser bom pagador, né? Mas eu estou considerando pessoas que não são boas pagadoras. Se eu sei que a pessoa é não pagadora, quanto mais perto de 100% eu estou prevendo de ser bom pagador, pior. Eu quero idealmente que ele diga, já que eu sei que é não pagador, eu quero que seja perto de 0% de ser a probabilidade predita, né, de ser bom pagador. Quanto mais eu me afasto de 0%, pior, mais o erro cresce. Então eu tenho essas duas observações que eu posso fazer, ó. Quando o cliente é bom pagador, eu quero que a função de erro que eu associo com esse cliente que é bom pagador seja dessa forma aqui. Quanto maior o valor de F, menor o erro. E para os clientes que eu sei que estão no meu conjunto de dados que são maus pagadores, a função de erro que eu vou associar com essas instâncias aqui é ao contrário, ela sobe. Tá? Quanto maior o valor de F, maior o erro que eu vou associar com aquele cliente ali. Então, agora, o que eu preciso é saber, na verdade, que tipos de função poderiam ter esse formato. Uma função que cai conforme esse valor vai de 0 para 1, e outra função que sobe conforme esse valor de entrada vai entre 0 e 1. Tá? Que tipo de função tem esse formato? Tem várias, mas uma função específica que é bem comum de ser usada são essas duas aqui. Ó. Então, menos log de f, então f é a entrada, tá? Que é um número entre 0 e 1. Menos log desse f me dá uma função desse tipo aqui, onde então essa entrada vai ser um número entre 0 e 1. Quanto maior o valor de f de entrada, menor esse trambolho aqui é. E eu tenho uma outra função que tem esse formato aqui na direita, que é menos log de 1 menos f. Então, f aqui é o número entre 0 e 1. Quanto maior esse número aqui, maior vai ser essa quantidade toda aqui. Tá? Então, são duas funções. Por que a gente usa essa? Vocês vão ver depois, acontece um passo meio mágico. Tem várias funções que tem. Eu poderia usar uma linha reta, né? Essa função poderia ser uma linha reta, que começa aqui um erro alto e vai caindo linearmente reto até 1. Poderia. E aqui eu poderia ter uma linha reta também. Quanto maior o f, cresce uma linha reta o erro. Tem uma vantagem matemática em não usar a linha reta e sim usar esses logs aqui. E o motivo é que esses logs vão se cancelar com umas outras coisas e vai acontecer uma coisa mágica na hora de fazer a atualização dos pesos θ 0 até o θ 2. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas beleza, então agora a gente tem uma função que eu posso usar para quantificar o erro de bons pagadores e uma função que eu posso usar para quantificar o erro de maus pagadores, dependendo da probabilidade que aquele cliente foi predito que ele é bom pagador e dependendo também da probabilidade aqui que esse cliente foi predito como sendo bom pagador, tá?
Então, eu posso usar essas funções. Resumindo, de outra forma, se eu tenho um cliente que é bom pagador, como é que eu quantifico quão boa é a predição que está sendo feita para aquele bom pagador? Eu pego a probabilidade de ele ser bom pagador, que foi predita, e ponho nessa equação aqui. Vai me dar o erro que ele que tá associado com ele. Se o meu cliente não é bom pagador, ele é mau pagador, como é que eu quantifico o erro de predição sendo feito para esse cliente que é mau pagador? Eu vejo a probabilidade predita dele ser bom pagador, ponho nessa fórmula e vai me dar o erro que está associado com ele, de ele ser mau pagador. O erro, pro caso de ele ser não ser bom pagador. Tá, agora só a gente precisa juntar essas coisas todas de alguma forma. O que a gente precisa fazer é o seguinte, ó. A gente tem uma instância, um determinado cliente e o cliente pode ser bom pagador ou não ser bom pagador, tá? Então, o Y pode ser sim, é bom pagador, ou o Y pode ser não é bom pagador. Essa aqui é a probabilidade que o meu modelo com um determinado conjunto de tetas previu de ele ser bom pagador. E esse aqui é o rótulo, se ele realmente é bom pagador ou não. Qual o erro que eu vou usar? Ó, tem essas duas formulazinhas. Quando o cliente é bom pagador, eu uso qual fórmula para calcular o erro dele? Essa aqui, que é a primeira. Ó. Se ele é um mau pagador, qual fórmula que eu uso para quantificar o erro dele? Eu uso essa segunda fórmula. Então, o erro que eu associo para o cliente agora depende se ele é bom pagador ou não. É uma fórmula que tem tipo um if, tá? If o cliente, aquele conjunto de dados realmente é bom pagador, eu vou medir o erro dessa forma, else eu vou medir dessa forma. Mas quando tem fórmulas que tem uns if, assim, é difícil de lidar com isso. Então, a gente vai tentar simplificar isso de alguma forma. E existe uma outra forma de a gente escrever essa equação que vai nos livrar desse if. E é o seguinte, eu vou dizer que quando o cliente é bom pagador, ele é da classe positiva, isso é como se fosse y igual a 1. É da classe y igual a 1, ao invés de y igual a 5. Quando ele é mal pagador, que o y é não, eu vou dizer que o y é 0. Tá? Então, y é 0, não é bom pagador, e y1 é bom pagador. Como que eu junto agora tudo isso aqui? Eu posso fazer um truquezinho que é o seguinte. Eu vou escrever essa fórmula aqui, ó. Então, notem que esse primeiro termo está aqui, está multiplicado por y, e essa segunda formulazinha está aqui, multiplicada por 1 menos y. Vamos pensar agora por que essa nova fórmula é equivalente a esse erro que tem esse if dentro aqui. Se a pessoa for boa pagadora, tá? Ou seja, o y é sim, que eu estou dizendo que o y então equivale ao valor numérico 1, 1.0. Qual que é o valor dessa fórmula aqui? Vai ser 1 vezes esse troço, que dá isso aqui, menos 1 menos y, que é 1 menos 1, dá 0. Então, todo esse termo aqui é zerado. Então, quando a pessoa é boa pagadora, esse segundo termo some e sobra só isso aqui, que é exatamente o que eu quero. Ó. Então, é exatamente o formato de erro que eu quero para pessoas que são boas pagadoras. Funcionou exatamente o que eu queria. Vamos pensar para outro caso, para essa fórmula que eu estou propondo, tá? Se a pessoa é mal pagadora, ou seja, o y é 0, né? É não. O que acontece? Aqui vai ter 0 vezes esse primeiro termo, some totalmente, e aí aqui fica 1 menos 0, que dá 1, vai ficar menos 1 vezes aquilo ali, sobra, ó, menos log, vai dar de novo aquela fórmula que eu quero, menos log, que é o formato de erro que eu quero para pessoas que não são boas pagadoras. Funcionou de novo. Então, essa fórmula aqui, ela é uma maneira, usando esse truquezinho de dizer se a pessoa é da classe positiva, o y é 0, se ela é da classe negativa, o y desculpa. Se a pessoa é da classe positiva, o y é 1, se ela é da classe negativa, o y é 0. Essa fórmula agora permite eu calcular o erro com uma equação só, sem ter que fazer esse if que eu tinha antes. Basta eu fazer o quê? Se eu tenho um cliente que é bom pagador, eu vou botar o y vai ser 1, eu ponho aqui a probabilidade que eu previ que ele seja bom pagador, e ponho aqui também, e vai me dar o erro dele. Se o meu cliente do meu conjunto de treinamento não é bom pagador, eu vou colocar y0 nessa fórmula aqui, porque o valor da classe dele é 0. Vou colocar aqui a probabilidade que eu previ de ele ser bom pagador, e aqui também, e avalio tudo isso aqui e vai me dar o erro que eu associo com aquela instância. Como é que eu calculo agora o erro sobre todas as instâncias? Porque é isso que eu quero, né? Na verdade. Eu quero ter a minha função j que receba os meus pesos θ0, θ1 e θ2 e veja quão bem esses pesos acertam o cliente 1, qual é o erro, né, do cliente 1, qual é o erro do cliente 2, qual é o erro do cliente 3,
e aí eu somo todos esses erros e faço a média. É isso que eu quero fazer. Então, a minha função de erro, de custo, vai ter que ser a média desses erros aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a probabilidade que eu estou prevendo para o cliente I. Então, eu estou passando para a minha função F a idade do cliente I e o salário do cliente I. E aqui, esse aqui é o rótulo, né? YI é 1 se ele é bom pagador, YI é 0 se ele é mau pagador. É essa minha funçãozinha aqui. Mas o que eu vi, e aí então eu estou calculando aqui o erro do cliente I igual a 1, o erro do cliente I igual a 2, o erro do cliente I igual a 3, somando todos esses erros e fazendo a média. Mas eu acabei de ver que essa função de erro, que tem esse if louco aqui no meio, é a mesma coisa que essa equação. Então, eu posso substituir isso aqui por essa equação aqui. Vai dar esse trambolho enorme aqui. Tá? Então, essa aqui, no caso da regressão logística, essa é a fórmula que a gente quer minimizar. A gente tem essa função de custo, que recebe parâmetros θ0, θ1 e θ2. Como é que ela avalia a qualidade de θ1, θ2, θ0, θ1, θ2? Ela faz um somatório para todos os meus exemplos de treinamento, calcula esse trambolho aqui para cada um, por exemplo, de treinamento 1, por exemplo, de treinamento 2, né, que é o erro do 1, o erro do 2, e faz a média. É uma fórmula super enorme. Agora, o nosso problema é exatamente o mesmo da regressão linear. Eu tenho uma função de custo, que eu posso passar qualquer valores de θ0, θ1 e θ2, e ela me diz a qualidade, né, o erro de predição que resulta de eu usar esses θ0, θ1 e θ2. Onde nesse caso aqui o erro de predição é o quão bem ou quão mal ele prevê quem são as pessoas boas pagadoras e as pessoas más pagadoras. E agora o problema de achar os melhores pesos aqui vai ser resolvido por gradiente descendente. A gente vai calcular a derivada dessa função e vai ir ajustando os pesos de acordo com a derivada, exatamente que nem a gente fez na regressão linear. Tá? Então a gente vai pegar, a gente definiu a nossa função de custo, J, para o caso da regressão logística, que é essa aqui. Ela é mais complicada que a função de custo da regressão linear, que era só tipo assim, era nota predita menos a nota correta ao quadrado, e somava isso para todos os exemplos. Aqui tem uns logs e umas coisas mais difíceis, tá? Mas não importa. O que importa é, conceitualmente, a mesma ideia. A gente tem essa função de custo, que quantifica o quão bom para a regressão logística um determinado conjunto de pesos é, e eu quero agora achar quais são os melhores valores de θ0, θ1 e θ2 que me dão as melhores predições. Ou seja, se eu pensar graficamente lá, vai ser os valores de θ0, θ1 e θ2 que acham aquela superfície de separação onde todos os bons pagadores estão para um lado e todos os maus pagadores estão para o outro. Tá? E a gente vai fazer isso por gradiente descendente. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso na parte final da aula e vou mostrar a implementação desse algoritmo para mostrar que, embora pareça umas fórmulas complicadas, não é nada do outro mundo. Tá? A implementação ela é bem simples, é uma tela de código.